Boa noite a todos. Hoje, 11 de agosto de 2023, agora 19 horas e 6 minutos, vamos dar início ao treinamento a respeito de fluxo em grafos com Júnior Andrade. Desde já, Júnior, agradeço muito a sua colaboração e estar participando, né? Uma pessoa já de bastante experiência na área e está passando esse conhecimento para os nossos alunos aqui do IF Sul de Minas. Então, Júnior, pode ficar à vontade. Grande abraço, boa apresentação. Opa, obrigado, Thiago, aí pelo convite. Boa noite a todos aí. Para quem não me conhece, eu sou o Júnior, eu estudei na Universidade Federal de Itajubá entre 2013 e 2019. Participei da maratona nesse período. E a ideia hoje é falar um pouco sobre fluxo máximo, né? Os algoritmos de Maxflow ali em grafos. Primeiramente, eu queria entender o que vocês já sabem, né? Porque eu acho que pré-requisito dessa aula aqui vai ser saber um pouco de algoritmos de busca em largura e profundidade nos grafos. Eu acho que provavelmente isso aí já foi assunto de alguma aula do treinamento, né? Estou correto? Sim. Beleza. DFS já. Tá, boa. Então, como que é o jeito mais fácil de resumir o problema ali de... Vocês estão vendo minha tela, né? Estamos. Boa, de fluxo máximo em grafos, né? Acho que o jeito mais clássico de explicar o problema é pensar em um encanamento, né? Imagina que você tem um encanamento e daí você tem uma caixa d'água aqui, que seria o source, né? E você tem uma torneira, que é o target, e você quer saber quanto de água vai sair na torneira aqui embaixo, né? Considerando que essa caixa d'água aqui seja infinita, né? Então, pegando um exemplo mais direto, né? Eu fiz um exemplo aqui no Paint. Supondo que eu tenha esse grafo aqui, né? E eu queira descobrir qual que é o fluxo máximo desse vértice 1 para o vértice 6, né? Qual que é a ideia aqui? É que a gente descubra qual que é o máximo que a gente consegue passar de água aqui. Que no caso seria esse caminho de cima, certo? Aqui no caso, os uns, eles são o quanto eu consigo passar de água naquela aresta, né? Quanto eu consigo passar de água naquele cano ali, né? Então, se eu tenho uma caixa d'água aqui, eu consigo passar sei lá, litro de água nesse cano, eu consigo passar 1 litro de água nesse cano, e eu consigo passar 1 litro de água nesse cano. Então, nesse caminho aqui, eu passo 1 de água, né? E de maneira similar, eu consigo passar mais 1 de água por aqui por baixo, nesse grafo, né? Até aqui tudo bem? Então, no caso aqui, o nosso fluxo máximo vai ser 2. Outra coisa que é importante ressaltar aqui eu não lembro exatamente das provas e de todo o processo ali para provar que os algoritmos funcionam e que eles são corretos. A ideia da aula é mais ser algo iterativo, que vocês participem também, e seja algo mais prático, né? Seja algo que vocês consigam usar na maratona ali e consigam enxergar esse tipo de problema ali numa regional, sabe? O intuito aqui não é provar a complexidade de algoritmo, eu posso até comentar as complexidades, mas a ideia é não entrar muito nesse detalhe, senão a gente vai estender muito, né? Então, até aqui tudo bem, o conceito de fluxo máximo, né? Então, nesse gráfico aqui, o fluxo máximo seria 2, né? Porque eu consigo passar um fluxo aqui por cima e um fluxo aqui por baixo, né? Observa que a gente ficou com 2 arestas que não foram utilizadas aqui, né? Basicamente. E uma delas até eu vou remover. Agora eu não sei como é que eu vou remover nesse Paint aqui, mas... Tá, acho que eu removi ela, que a gente não vai precisar dela, por exemplo. Outra coisa que é interessante falar sobre fluxo máximo, né? Quando a gente encontra o fluxo máximo de um grafo, a gente também encontra, considerando que os pesos são todos uns, né? A gente também encontra quantas arestas a gente precisa remover de uma maneira que a gente remova todos os caminhos entre S e T, né? S aqui no caso é o meu source, que seria o 1, e o T seria o meu target, que seria o 6 aqui, né? Então, se eu remover 2 arestas,
eu consigo desconectar o S do T. E daí eu posso remover tanto essa aqui, quanto essa aqui. Faz sentido? Aliás, eu posso remover qualquer uma das 3 de cima e qualquer uma das 3 de baixo. Mas eu tenho que remover as duas em conjunto, senão eu tenho o ST conectado, né? Então, por isso que a gente pode observar o problema de fluxo máximo, né, como um problema também de corte mínimo, ou seja, eu quero cortar 2 vértices do meu gráfico, eu quero saber quantas arestas eu preciso mover para retirar, para desconectar esses 2 pontos, né? Então, por isso que o algoritmo é conhecido ali por algoritmo de fluxo máximo ou custo mínimo. Aliás, fluxo máximo, custo mínimo não. Fluxo máximo, corte mínimo. Perdão. Até aqui tudo bem? Acho que a ideia aqui agora cadê? A gente pode pegar um outro exemplo aqui, ó, que é esse exemplo aqui, que as arestas ele tem mais peso, né? Ele tem mais... Você pode passar mais fluxo por elas. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ele passou um caminho aqui por cima. E aí começa a aparecer um conceito interessante, porque quando eu passo por um caminho, né, nesse grafo, dá para ver que tem uma aresta que ela vira meio que o gargalo, né? Porque, por exemplo, quando eu faço esse caminho aqui, eu consigo passar 7 de fluxo aqui, mas quando eu vou passar por aqui, eu só consigo passar 5 de fluxo, porque essa aresta só tem 5 de capacidade. E independente dessa aresta que ser grande, né, ela ter o fluxo 8, eu não consigo reutilizar o 8 aqui, porque eu já travei em 5 aqui. Então, um caminho encontrado ali no fluxo, ele sempre tem um gargalo, que vai ser uma das arestas do caminho. Esse é um ponto importante, porque vai interferir em como o algoritmo funciona lá na frente, né? E qual que é a ideia do algoritmo? Eu não vou entrar muito em detalhes, eu posso passar esse exemplo aqui com vocês depois. Eu não vou entrar muito em detalhes de como esse exemplo está funcionando agora, porque eu prefiro mostrar nesse meu exemplo aqui como que é a ideia do algoritmo de fluxo, né? Todo mundo aqui está habituado com o algoritmo de BFS, né? Então, como que a gente monta o algoritmo de fluxo para rodar em um grafo como esse aqui, né, de exemplo? Espera aí que eu vou ter que apagar isso aqui de novo. Então, qual que é a ideia, né? Vamos começar com algo simples, né? E depois tentar corrigir o algoritmo para funcionar corretamente. Aqui, para ficar mais fácil, eu anotei aqui, vocês podem ver que tem 1, 0, 1, 0, 1, 0. O que isso quer dizer, né? Está querendo dizer que eu tenho uma aresta que vai do 1 para o 2 com fluxo 1. E tem uma aresta que vai do 2 para o 1, ou seja, ele faz o caminho inverso com custo 0. Com custo 0 não, desculpa, com fluxo 0. O ponto de fazer isso aqui é que vai ser mais importante para o algoritmo daqui a pouco, né? Que a ideia é meio que ir fazendo interativo com vocês aqui. Então, a primeira ideia que a gente pode ter aqui para resolver esse problema, né? Eu faço uma busca em profundidade a partir do vértice 1. Vou caminhando enquanto eu tenho fluxo positivo. E quando eu chegar lá na frente, eu simplesmente marco aquele caminho. Certo? Então, por exemplo, vamos supor que eu fiz o BFS e eu encontrei esse caminho aqui. Então, eu vim aqui, achei aqui. Então, consigo achar o caminho aqui. Faço a mesma coisa aqui, consigo achar caminho. E consigo achar caminho. Opa! Consigo achar caminho aqui. Beleza. Então, eu vou executar o BFS uma vez. Vou saber que eu percorri um caminho de S até T. E eu vou marcar 1 no meu somatório. Beleza, mas eu consumi esse 1 de fluxo, né? Então, o que eu posso fazer aqui nesse caso? Eu posso vir e marcar esses caras como 0. Ok? Então, meio que eu simulei a passagem do fluxo por aqui. E aí, eu vou executar o BFS de novo. Então, vou fazer um negócio bem brute force aqui, né? Eu vou executar o BFS de novo, ele vai achar esse caminho. Ele pode até tentar achar esse caminho aqui, ó, que está voltando. Mas qual que é o problema desse caminho? É que aqui na frente o fluxo está zerado, então ele não vai conseguir passar.
Então, ele vai tentar vir para cá, não vai conseguir, e vai vir para cá. E mais uma vez, eu vou ter um caminho com 1 de fluxo, e eu consigo zerar esses caras aqui, né? Beleza? Então, esse aqui é o ponto até agora. E aí a gente tem o fluxo 2 aqui, a gente não consegue mais passar BFS, porque aqui está 0 e aqui está 0. Alguém vê algum problema desse algoritmo? Gente, não fiquem com medo de errar, viu? Acho que é mais interessante tentar errar agora do que fica mais fixo na cabeça. Alguém tem alguma ideia? Olhando aqui o grafo, tipo, o que poderia acontecer de ruim aqui, que travaria a nossa solução? Por exemplo, vamos voltar aqui, do jeito que estava antes. A gente não tem controle do que o BFS está fazendo, né? A gente só sabe que ele vai tentar procurar um caminho de S até T. S até T, de 1 até 6 aqui. O que acontece se o meu BFS fizer isso aqui, né? Pode acontecer, né? Tipo, eu não tenho controle do que o BFS está fazendo. Ele só vai tentar achar um caminho entre S e T. Então, se essa aresta do 5 estiver antes da aresta do 3, ele vai achar esse caminho primeiro. E nesse caso, ele vai zerar essa aresta, vai zerar essa aresta, vai zerar essa aresta, e aí com isso a gente vai ficar com 1 de fluxo. E aí a gente vai tentar executar o algoritmo de novo, de BFS. Ele vai vir aqui, para ir para frente ele não vai conseguir ir, certo? Porque está com fluxo 0 aqui, então não posso ir para frente. E para voltar nessa aresta aqui, ele também não vai, porque aqui está com 0. Tanto a aresta de ida quanto a aresta de volta. Ou seja, esse algoritmo pode dar resultados diferentes, porque nesse caso aqui ele está dando que o fluxo é 1. Beleza? Então, tipo, como a aresta ali, ela é... A ordem da aresta aqui está influenciando o nosso algoritmo e tipo, isso é uma coisa ruim, né? A gente quer ter um algoritmo que seja... que funcione para todos os casos, né? Alguém tem alguma ideia de como consertar isso? Tem uma dica aqui no meu diagrama, viu? Tipo, eu não coloquei a aresta de ida e a aresta de volta à toa aqui. Ninguém? Tenta percorrer os vértices que tem menos vizinhos. Não necessariamente, né? Pode acontecer de cair no caso ali que um vértice que tem menos vizinhos, ele ainda, tipo, vai dar a volta e vai cair no mesmo vértice que você passou antes, entendeu? Tipo, de alguma maneira, vocês têm que pensar numa maneira de tentar desfazer o que o BFS anterior fez. Tipo, o que seria o desfazer nesse caso aqui, né? Seria eu vir aqui. Esse cara eu usei, né? Eu desuso ele e daí eu continuo por aqui. E daí, como eu usei uma vez para ir e uma vez para voltar, um cancela o outro e eu tenho aquele primeiro caminho, lembra? Que é um por fora e um por baixo aqui. É como se eu estivesse reconstruindo o caminho. Tipo, o jeito que eu gosto de observar isso é como se eu tivesse chegado do caminho até aqui. Quando eu cheguei aqui, eu vi que esse cara já estava usado, então posso completar ele aqui e eu desfiz o caminho, o primeiro caminho que eu fiz, para continuar criando ele aqui por cima. Esse é um jeito de ver também. Então, qual que é a trick desse algoritmo, né, de fluxo? E todos os outros algoritmos de fluxo, inclusive as otimizações, usam esse conceito, né? O conceito que eles usam é justamente quando eu passo por um caminho para zerar ele. Então, eu achei um BFS e executei o BFS até o final. E aí, eu vou achar o caminho que o BFS usou, né? E eu vou passar setando esse caminho como 0. Mas além de setar esse caminho como 0, né, ou consumir as unidades de fluxo daquele caminho, eu vou somar o fluxo que eu estou consumindo. Então, se eu gastei F de fluxo para ir, eu vou somar F em todo o fluxo voltando. Então, por exemplo, aqui, vamos voltar aqui,
o que era. Nesse caso inicial está 1, 0, né? Então eu vou passar o fluxo aqui, ele vai virar 0, 1. Porque eu estou somando 1 na aresta de volta. Eu estou falando assim, eu acabei de passar um fluxo para lá, mas se precisar desfazer, pode desfazer. A mesma coisa aqui. Aqui vai virar 0, 1. E aqui é a mesma coisa. 0, 1. Certo? E aí eu vou consumir mais 1 de fluxo. Agora, na próxima iteração, observa que quando eu executar o algoritmo de BFS, ele vai passar por aqui, vai setar como 0 e 1. Ele vai setar aqui como 0 e 1. Aqui ele não vai ter caminho, porque para ir para frente eu estou com custo 0, né? Estou com fluxo 0, então não posso ir para aquela aresta. Mas para voltar agora, ó, meu custo está atualizado para 1 aqui, meu fluxo. Então, eu permito o BFS voltar aqui, e daí essa aresta vai voltar a ser 1, 0. Só que a partir daqui eu consigo achar caminho. E daí eu vou achar caminho até o final. Opa, aqui está errado, é 0, 1. E aqui é 0, 1. E daí com isso eu consigo chegar no final, consigo fazer as inversões que eu preciso, e só mais um aqui que dá o fluxo máximo desse grafo. Faz sentido? É um pouco confuso de entender isso à primeira vista, mas acho que à medida que eu escrever o algoritmo aqui para vocês, vai ficar um pouco mais claro. Beleza. Então, se eu quiser, por exemplo, se tiver um algoritmo, um exercício lá de bate-pronto, assim, eu tenho um grafo, tenho, sei lá, 100 vértices, 100 arestas, eu quero 100 vértices, n vezes n arestas, né? Quero descobrir qual que é o corte mínimo entre o vértice x e o vértice y. Você já consegue fazer com esse algoritmo aqui, basicão, né? Não tem muito segredo. Qual que é outro ponto aqui, né? Que nem sempre a gente vai ter arestas com fluxo 1, né? Você pode ter arestas com fluxo 5 aqui, por exemplo. A ideia é a mesma, só que ao invés de você consumir de 1 em 1, né? Você poderia fazer o BFS consumir de 1 em 1, só que é lento, né? Se tiver, por exemplo, 10, 10 e 10 aqui, você teria que passar tipo 10 vezes nesse caminho, né? Sendo que você poderia pegar a menor aresta do caminho, que é justamente o que eu comentei aqui, né? Esse gráfico que ele dá aqui, você pode ver que ele passa o caminho de aumento, que eles chamam, augmenting path. Então, ele passa o caminho de aumento aqui. E o caminho de aumento é sempre o menor valor do caminho que você está tirando de S para T. Então, no caso aqui, ele está tirando esse caminho de cima, a menor aresta é 5, então eu vou consumir 5 de fluxo aqui. Beleza até aqui? Então, essa é a ideia do algoritmo. O algoritmo, a trick do algoritmo é justamente você conseguir passar o fluxo do que está indo para o que está voltando, e daí você consegue liberar o algoritmo para desfazer as coisas que ele fez antes. E daí em questões de implementação, né? Eu posso entrar em mais em detalhes, mas a ideia é que você rode um BFS até o final, e daí você rode um DFS na sequência, procurando o caminho que você achou no BFS. Daí tem duas maneiras de fazer isso. A primeira maneira são 2 BFS. Aliás, não é 2 BFS, né? Você faz um BFS guardando o pai de cada nó. O que é o BFS guardando o pai de cada nó, né? Quando você faz um BFS, você tem uma árvore da recursão, não da recursão, mas a árvore de busca ali da árvore de busca. Ué, cadê meu pincel? Aqui. A árvore de busca daquele grafo, né? Então, se você tem um grafo assim, eu vou desenhar uma árvore aqui para ficar mais fácil. Mas se você tem, tipo, fazer um negócio assim. Se você tem um grafo aqui, né, qualquer, pode colocar umas arestas aqui. Sempre quando você roda o BFS, ele faz as camadas, né? Então,
você está saindo daqui, indo para cá, por exemplo, você vai ter a primeira camada ali, então você vai colocar esses 2 próximos nós na fila, depois esses 4 outros nós na fila, e depois você vai chegar no T. Isso, você está saindo de um nó S e indo para um... Aliás, você está saindo de um nó X e sempre indo para um nó Y. E você pode guardar esse parentesco entre esses nós na árvore de busca do seu BFS. Então, basicamente, você vai ter um P de X que vai representar quem que foi o cara que acessou o nó X. Então, aliás, vamos colocar o P de Y aqui, né? Mais fácil. Então, o Y aqui, no caso, seria o X. Então, essa é a ideia, né? Você guardar os pais. E por que você faz isso, né? Porque depois é fácil você voltar, né? Se você está no nó T e você quer chegar em algum caminho até S, é só você ir olhando os pais, né? Você vai para o pai desse, depois vai para o pai do pai, pai do pai do pai, até chegar no nó S. Então, você tem um caminho que chega até T que tenha fluxo positivo, né? E como você sabe o caminho, você sabe como consumir o fluxo dele, né? Você sabe o mínimo. Beleza? Esse é um jeito, e tem um jeito que talvez seja mais visual, que é você faz um BFS e logo depois você faz um DFS. Acho que esse algoritmo que está aqui embaixo. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Aqui no caso ele faz com a questão de pai, né? Então, você tem o BFS, você tem o vetor de parent aqui, né? De quem que é o antecessor dele. Então, você passa na lista de adjacências, se o pai for igual a -1, e a capacidade for positiva, né? Então, tiver alguma coisa, eu falo que o pai do cara que eu estou indo é o cara atual, e eu já guardo ali qual que é o mínimo, né? Daquele caminho. E daí, quando eu chegar no T, eu sei que eu cheguei no final, né? Então, eu posso retornar o fluxo que eu consumi ali. E aí, com essa informação, eu consigo... Ele seta o atual aqui como último cara, né? E à medida que eu vou subindo, eu vou atualizando aqui, né? Então, eu faço a capacidade do pai para o filho descer de flow, e a capacidade do filho para o pai subir de flow. Que flow é o menor cara do caminho, né? É o menor aresta do caminho entre S e T. Beleza? Então, tipo, esse aqui é o algoritmo mais direto, né? Esse site aqui é bem bom, diga-se de passagem. É um site que antigamente era só em russo e os caras traduziram. E, assim, é bem mais formal, mas basicamente a ideia é essa, né? Então, nesse caso aqui, ele está fazendo só um BFS ali ele faz um BFS para achar o caminho e depois faz o iterativo para consumir os fluxos daquele caminho ali. Beleza, esse aqui é a versão mais clássica desse problema. Já resolve bastante problema. Tem um ponto aqui que aqui ele usa uma matriz para referenciar o grafo, né? Então, o capacity aqui é como se fosse o fluxo de cada aresta, né? Então, você tem uma matriz N por N, e nem sempre isso é bom, né? Então, tem algumas tricks para você evitar isso aqui e conseguir fazer fluxo em grafos maiores, né? Eu posso entrar em detalhes sobre isso daqui a pouco, quando eu falar de Dinic. Esse algoritmo que eu comentei é o primeiro que apareceu, né? Que é o Edmund Scarp, que ele usa ali o BFS para achar os caminhos de aumento, né? Que são esses caminhos aqui que tem o gargalo das arestas. Quais problemas eu consigo resolver com isso aqui, né? Sendo bem direto, né? Acho que o mais comum deles é esses aqui, que são os problemas de assignment, que basicamente, resumindo o problema aqui, você tem N garotos e M garotas, né? Na escola, vai ter um concurso de dança, e você sabe qual casal daria match, né? Qual garoto que gostaria de dançar com qual garota e vice-versa. E você quer lotar o salão, né? Então você quer achar o maior número de pares que conseguem dançar ali, sendo que todo par tem que ser um par
dá match, né? Que um gosta do outro ali. Então, esse aqui é o problema mais clássico. A ideia aqui é que você tenha um gráfico bipartido, né? Então, vou apagar aqui para não ficar... Aliás, vou apagar só aqui embaixo. Aliás, eu não preciso apagar, né? É para aumentar aqui. Então, qual que é a ideia aqui, né? A ideia é que você tenha os garotos de um lado e as garotas do outro. Deixa eu ver aqui qual que é o exemplo. 3, 2, né? Que é esse exemplo aqui. E daí, para cada menino... Opa, não é 4, é 1, 2. Cada aresta que ele dá aqui, né? Então, no caso, ele tá falando que tem uma aresta entre o menino 1 e a menina 1. Então, tem uma aresta aqui. Um entre o menino 1 e a menina 2. Um entre a menina 2 e o menino 1. E outro entre o menino 3 e a menina 1. E aí, qual que é a ideia, né? Se a gente coloca um vértice fake aqui no começo e um vértice fake aqui no fim, e liga todo mundo que está do lado esquerdo no source e todo mundo que está do lado direito no target, eu quero maximizar quantas arestas eu estou usando que estão aqui no meio, né? Que consiste em maximizar o fluxo entre ST. Então, com isso, eu consigo, nesse caso aqui, a escolha vai ser essa aqui e essa aqui, né? Deixa eu pintar de outra cor aqui. Vai ser, opa, não. Vai ser essa aqui e essa aqui. E aí, esse algoritmo de fluxo que a gente acabou de conversar aqui, você criando esses vértices fake, né? Que é esse aqui e esse, você consegue gerar o fluxo máximo entre ST, você consegue achar o maior número de arestas que você vai conseguir colocar e, consequentemente, o maior número de pares, né? Uma coisa interessante aqui desse problema é que ele quer saber também quais foram os pares escolhidos, né? E nesse caso, você pode ter vários pares, né? Nesse caso aqui, eu falei que um ligou com 2, mas um podia ter ligado com 3 também. E qual que é o ponto para você descobrir quais arestas foram usadas, né? Basta ver quais arestas estão com capacidade 0 indo, né? Basicamente, você está falando que você consumiu o fluxo dessa aresta, né? E daí você consegue reconstruir a resposta, né? Você sabe que esse cara aqui está ligado no 1, esse cara está ligado no 2, então os pares aqui é 2, 1 e 1, 2, né? Nessa solução minha. Beleza? Esse aqui é um problema bem clássico. Tem um problema mais dificilzinho, que é esse aqui. Não sei se vale a pena entrar em detalhes nele. Mas vou deixar aqui no chat. Depois vocês podem pegar e dar uma olhada com mais calma. Espera aí, o chat está aqui. É um pouco mais complicado, mas usa o mesmo conceito de fluxo aí. Tem um outro problema que já caiu numa brasileira, que é de Torres. Tipo, eu não vou lembrar o ano que foi isso. Vou pensar. Deixa eu ver se eu tô com a memória boa, pessoal. Calma aí. Não sei se... Foi regional, não foi? Eu lembro, era das Torres. Tipo, eu sei o problema de cabeça. Basicamente, você tem uma matriz que representa um tabuleiro de xadrez. E daí você quer colocar algumas torres nesse tabuleiro. E algumas casas aqui, elas estão ocupadas, né? Então tá protegido, como se tivesse uma peça aqui, né? E aí a gente quer saber qual é o maior número de torres que a gente consegue colocar nesse tabuleiro, né? É um problema um pouquinho mais difícil. Eu acho que caiu numa final brasileira, mas eu não lembro exatamente qual, se foi 2014 ou 2013. Acho que foi 2013, por isso que eu não tô achando. Foi no meu primeiro ano. Attacking Rooks aqui, ó. É dessa competição aqui. Vamos ver se carrega. Enfim. Mas a ideia aqui é a mesma coisa desse problema do gráfico partido, né? Supondo que a matriz não tivesse os bloqueios, você poderia simplesmente
considerar cada linha e cada coluna como um lado do seu gráfico bipartido. Então as linhas vão ser, sei lá, as linhas vão ser o lado esquerdo e as colunas vão ser o lado direito. Qual que é o ponto, né? Sempre quando eu coloco uma torre aqui, o que eu estou falando é que eu estou dando um match dessa linha com um match dessa coluna. Que é exatamente o mesmo problema. Só está refraseado de outro jeito, né? É essa aí? Vou ver se é que eu mandei o link. Essa aqui, ó. Tech Rooks. Eu não sei se é a que você mandou, mas deve ser. Deixa eu ver. Esse aqui. É a mesma coisa. Então, nesse caso aqui, dá para colocar uma torre aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui no cantinho, uma aqui embaixo, uma aqui. Tipo, você consegue colocar as torres de maneira que nenhuma delas se atacam, né? E o que eu estava comentando é justamente que, uma vez que você coloca uma torre, meio que você mata essa linha e essa coluna, né? Que é basicamente você está dando um match dessa linha com essa coluna. Só que tem o problema das barreiras, né? E para corrigir isso, você considera a coluna até uma barreira. Então, tipo, se eu coloco uma torre aqui, eu estou falando que eu estou dando match dessa linha com esse trecho de coluna. E daí esse trecho de coluna aqui está livre, né? Então, basicamente, você mapeia as linhas, né? Então, esse aqui vai ser 1, esse aqui vai ser 2, esse aqui vai ser 3, porque, tipo, é um pedaço da linha que foi arrancado aqui. Linha 4, linha 5, linha 6, 7, 8. E a mesma coisa para as colunas, né? Considerando os bloqueios ali. E daí, monta o grafo disso tudo, roda o MaxFlow da esquerda para a direita aqui, né? Do source para o target. Beleza? Acho que, assim, estou mostrando 2 problemas que dá para resolver, mas a lista é infinita, assim. E assim, eu coloquei aqui justamente para mostrar que, sei lá, uma vez a cada 2, 3 anos cai um problema desse. Ou de MaxFlow direto, ou de MaxFlow através de gráfico bipartido, né? Beleza até aqui? Tá muito complexo? Tá muito de boa? Vocês querem que eu fale mais sobre o problema? Vocês querem que eu fale mais sobre outros algoritmos relacionados a MaxFlow? Tem o algoritmo de Nick, que é bem parecido, mas assim, ele é mais otimizado. Eu vou deixar para você escolher. Tem como entrar em outro tópico, que é MaxFlow com Min Cost, que é basicamente o fluxo máximo de custo mínimo. E tem a otimização do algoritmo de fluxo, que é o algoritmo de Dinic, né? Que usa mais ou menos as mesmas ideias, só que ele é mais otimizado, né? E ele usa aquela trick que eu falei para você colocar várias arestas. Você conseguiria armazenar um grafo de 10 a quinta nós, por exemplo. E aí, o que vocês preferem? Deixo para vocês decidirem. Nada, senão eu vou falar sobre... Acho que dá para falar sobre Dinic, que eu acho que é mais importante. Talvez seja um pouquinho mais complicado, mas acho que é mais importante. Deixa eu ver aqui. Tá. O aluno que está presente deu uma sugestão. O de otimização o de Dinic. Exatamente. Então, só relembrando aqui, para a gente pegar as diferenças, né? Eu acho que é mais direto, que acho que o importante é ficar bem claro essa ideia aqui do BFS, né? A gente roda o BFS de S para T, mantém qual que é o flow atual, aliás, faz o BFS até do source para o target, mantendo os pais, né, para cada caminho. Então a gente mantém, de certa forma, a árvore de busca que aconteceu no BFS. E depois a gente roda isso várias vezes, né? E a cada vez que a gente roda, a gente passa no caminho de aumento, tirando o fluxo antigo e colocando o fluxo na aresta invertida, né? Então, qual que é a jogada aqui, né? Dá para ver que esse processo que a gente está fazendo de ficar repetindo o padrão aqui é meio devagar, né? Então, cada iteração eu tenho que rodar um BFS saindo daqui, passar em um caminho, sair atualizando o caminho, daí eu rodo outro BFS, acho o caminho, atualizo o caminho, retorno. Então, esse processo de rodar o BFS
e achar o caminho é meio lento. Mas assim, funciona bem na maioria dos casos, tá? Agora, se você quiser algo mais otimizado, o que o pessoal costuma fazer é esse segundo passo aqui, que é o BFS e o DFS. O que a gente faz nesse caso aqui, né? Ao invés de fazer o... Vou usar esse exemplo aqui. Aliás, deixa eu desenhar de novo, que está ficando um pouco confuso já, meus exemplos. Então, a gente vai rodar o BFS e a gente vai ter a nossa árvore ali de BFS, né? A árvore da busca em profundidade que a gente fez. Deixa eu pegar aqui. E aí vocês consideram que tem... como é que eu posso dizer? Tem várias outras arestas aqui, mas aqui eu estou representando só o grafo relacionado à busca em largura que eu fiz, né? Então é a árvore da busca em profundidade que eu fiz. Busca em largura, desculpa, BFS. Então, beleza. Imagina que eu tenho essa árvore. E no caso, na verdade não é uma árvore, né? Um DAG aqui, né? E no final, né, a gente não vai ter todas essas arestas aqui, né? A gente vai ter só... Espera aí. Deixa eu voltar aqui. A gente não vai ter todas essas arestas, porque senão não seria uma árvore, né? Seria um DAG. A gente vai ter essa árvore de busca e daí uma arestazinha ela vai bater no nosso final aqui, né? Qual que é a ideia de otimização que o cara teve, né? Foi justamente, pô, eu posso aproveitar os outros caminhos aqui que estavam quase chegando, mas não chegaram porque essa aresta chegou primeiro. Então, o que é a ideia, né? Eu separo o grafo por níveis. Então, tem o nível 1 da minha busca em profundidade, o nível 2, o nível 3, nível 3, o nível 4. E aí, ao invés de fazer o caminho inverso para procurar qual que foi o caminho de S para T, né? Em vez de fazer o caminho inverso aqui e ir alterando, né? A ideia é que eu lance um DFS a partir do nó raiz. Então, vou começar daqui. Então, já rodei o BFS, eu já sei quais nós eles estão com nível 1 acima do meu, na busca de profundidade. E daí eu executo o DFS da seguinte maneira. Eu sempre vou tentar achar um vértice que tenha fluxo maior que 0 e que o nível que eu estou atual é 1 a menos que o nível que eu estou indo. Porque dessa maneira, eu estou falando assim, eu estou descendo na árvore de busca aqui que eu gerei, mantendo a propriedade de que eu tenho fluxo nesse caminho, e quando eu chegar no final, eu sei quanto de fluxo eu preciso tirar na recursão. Então, nesse caso aqui, eu rodaria o DFS daqui de cima, né? Desceria para cá, depois desceria para cá. Ia chegar aqui embaixo, o gargalo ia ser 1, né? Porque todas as arestas aqui têm custo 1. E aí, depois, na própria recursão, né? Como eu fiz o DFS chamando ele para baixo, na própria recursão, eu atualizo os vértices de volta dele. Então, eu passo invertendo a aresta, que estava 1, 0, vai virar 0, 1, né? 0, 1. E daí, no nosso algoritmo antigo, né, o que a gente ia fazer? Ia reexecutar o BFS. Mas pensa, eu posso continuar executando o DFS de novo, porque pode ser que esse caminho aqui, apesar dele não estar na árvore de dependência, né, esse nó ele está um nível antes desse último nó aqui. Então, ele ia achar uma aresta qualquer aqui e ia continuar fazendo. Ou seja, eu estou aproveitando um BFS que eu fiz para achar vários caminhos de aumento. Essa é a sacada do DNIC. É justamente você aproveitar um BFS que você fez para você achar vários caminhos de aumento de uma vez só. A ideia é literalmente a mesma, a única coisa que muda é essa questão do nível, né? Que ele chama aqui de Layered Network, que é justamente você faz o BFS, marcando ali quais são os níveis de cada nó na árvore de busca em profundidade, e depois você passa um DFS, enquanto você conseguir achar um caminho, para tentar consumir todo os augment paths que você consegue, né? Que são os caminhos de aumento.
Tem toda a prova aqui de como faz isso, não vou entrar em detalhes. Esse algoritmo ele tende a ser um pouquinho mais rápido, porque você está fazendo menos BFS. E tem uma coisa muito legal, que em networks que tem que é uma unidade só, né, que você está fazendo, tipo, em grafos que você não tem fluxo tipo de tamanho 10 aqui, você só tem fluxo de tamanho 1, né, são fluxos unitários, ele é executado bem mais rápido. Então, no pior caso, vai ser o número de arestas vezes a raiz do número de vértices, né. É bem interessante isso. E daí, aí cai numa trick que ele usa, que a gente usa para representar grafos, né? No DNIC, quando eu vi a primeira vez, foi a primeira interação que eu tive com um algoritmo de programação competitiva com lista de arestas. Geralmente a gente usa lista de adjacências para armazenar o grafo, né? Que é basicamente você tem um vetor de, tipo, você tem um vetor para cada aresta, né? Representando quais são os, para quem ela está conectado, e daí se você tiver mais informação, você vai colocando um pair ali dentro, né? Por exemplo, se quer armazenar um dash, você coloca um vector, de pair, de int. Daí você consegue armazenar tanto para quem eu estou indo, quanto a capacidade, o custo daquele nó, né? E o DNIC, ele usa uma trick legal, que é, sempre quando eu adiciono uma aresta, eu adiciono a aresta de ida, né? Que no caso é de V para U, com capacidade que eu estou colocando ali na lista de arestas, e logo em seguida eu coloco o inverso dela, com custo zero, com fluxo zero. Qual que é o ponto disso aqui, né? Uma das maiores dores que a gente tem quando a gente vai fazer algoritmo de fluxo é justamente porque eu sei que eu estou indo de x para y, certo? E daí eu tenho, vamos supor que eu tenho a lista de adjacências de x e a lista de adjacências de y. Em algum lugar aqui tem um x e em algum lugar aqui tem um y, né? Que eu estou falando que eu estou indo para y, estou indo de x para y e estou indo de y para x, né? Só que o que é o ponto? Imagina que você está fazendo, você achou o caminho e você está fazendo a volta para sair marcando menos fluxo nos caminhos de ida e mais fluxo nos caminhos de volta, né? Vai dar problema porque a hora que você chegar na aresta do lado de cá, não necessariamente vai ser o mesmo índice da aresta do lado de cá. Tipo, você não vai conseguir achar qual que é a aresta de volta na sua lista de adjacências para você atualizar. E daí a trick que a galera usa é justamente adicionar nessa lista de arestas, e daí eu mantenho uma lista de adjacências que fala assim, a adjacência do vértice V vai ser a aresta que está na posição M da minha lista de arestas, e vice-versa, né? A adjacência que o vértice, a aresta que representa a adjacência do vértice U aqui está na posição M mais 1. Por que isso, né? Porque, se você observar, as arestas de ida, elas sempre são colocadas nas posições pares desse vetor. E as arestas de volta, elas sempre são colocadas nas posições ímpares desse vetor. E mais do que isso, é a posição do anterior. Tipo, se você tem uma aresta com índice, por exemplo, 4, o inverso do 4 vai ser a aresta 3. Aliás, vamos fazer o contrário, né? Você começar de 1, quando você tiver a aresta na posição 4, a aresta invertida vai estar na posição 5. E quando você estiver na 5, a aresta invertida vai estar na posição 4. Então você consegue usar bitwise para descobrir qual que é o índice da aresta invertida. Então, por exemplo, se eu estou na aresta E, e eu quero saber qual que é a aresta que é invertida da aresta E, basta eu fazer E XOR 1. Que eu estou fazendo, tipo, se ele for par, ele vai virar ímpar, se ele for ímpar, ele vai virar par. E essa é a grande sacada do DNIC, é justamente para facilitar a vida aqui na hora de você armazenar essas arestas, né? E aí você consegue armazenar, tipo, um grande volume de vértices e de arestas nesse mesmo grafo, né? Então, aqui indo para a parte do algoritmo, né? Como que ele executa, né? Ele vai executar várias vezes. Ele vai rodar um BFS. Então, se o BFS não achar caminho, ele para. Vamos dar uma olhada nesse BFS aqui, né? O que o BFS faz? Ele basicamente pega o vértice da frente, passa na lista de adjacências do vértice V, olhando quais arestas representam
uma aresta que está saindo do vértice V. E daí ele verifica aqui, né, se eu tenho um fluxo, se eu não tenho fluxo, ele continua. Se o vértice já foi visitado, ele também continua. Se não, ele vai atualizar o nível do vértice, né, e vai dar um push aqui na aresta. E daí ele vai fazer isso para o BFS. Ou seja, ele vai ter gerado essa árvore que a gente colocou aqui, que é justamente a árvore de caminho mínimo, no caso aqui, né, a árvore da busca em profundidade. Observa que não é importante se a aresta está com capacidade muito alta ou muito baixa. O que importa aqui para a gente é que a aresta tem algum tipo de capacidade. Porque a gente sabe que o algoritmo vai ter que parar quando não tiver mais fluxo naquele grafo, para a gente achar. E daí logo depois, depois que ele faz o BFS uma vez, ele atualiza os ponteiros aqui, né, de visitado. E aí, enquanto eu conseguir achar um fluxo, enquanto eu conseguir achar um caminho de aumento partindo de S, eu vou somar esse valor pushed, né, que é o valor que foi utilizado ali no caminho de aumento, né? Eu vou somar no meu fluxo total. E daí eu vou ficar repetindo isso, né? Indo aqui para a parte do DFS, né? Se eu cheguei no final, eu sei que eu posso usar esse tanto de fluxo. Então ele retorna o próprio pushed aqui. Se ele for 0 também eu já posso retornar, né? Que eu estou no caminho que não tem fluxo, então não preciso ir para frente. E aqui que está a magia, ó. Aqui a gente pega o índice da aresta, e daí com o índice da aresta a gente sabe quem que é o vértice V, né, que é o que eu estou, e quem que é o vértice U que eu estou indo. Se o nível que eu estou indo é diferente do meu nível mais 1, ou o fluxo é 0, eu nem passo por aquela aresta. Se não, eu vou chamar o próximo vértice e vou ver quem que é o meu gargalo. É alguma coisa que eu já consumi? Ou a diferença... no caso aqui ele faz um pouquinho diferente, mas isso aqui está representando quanto de fluxo eu ainda tenho naquela aresta. Que cap é quanto eu tenho no total e flow é quanto eu já usei, basicamente. Do jeito que ele faz aqui. E aí, qual que é o ponto, né? Isso aqui eu estou sempre achando meu caminho de gargalo, né? Se a gente passar nesse vértice aqui, o que faria o DFS, né? O DFS viria para cá e dele fala assim, estou chamando o DFS S com infinito. Quando ele viesse para cá, ele ia chamar o DFS A com um gargalo de mínimo entre infinito e 5, que vai ser 5. Aliás, mínimo entre infinito e 7, que vai ser 7. Quando eu estiver aqui no A, eu vou chamar o DFS de B com o mínimo entre 7 e 5, que vai ser 5. E aqui é a mesma coisa. E daí depois que ele executa, né? Então, depois que ele chega no final, ele vai retornar quanto de fluxo que eu tenho, que ele vai ter achado o gargalo, concorda comigo? Então, ele vai ter achado o gargalo. Se o fluxo for 0, eu simplesmente continuo. Se não for 0, eu tenho que atualizar o custo da minha aresta. E aí que está a trick, ó. No meu índice atual, eu tenho que somar o fluxo que eu... É que aqui é o fluxo que ele consumiu, né? Então, ele está somando o fluxo que ele consumiu na aresta, que é a mesma coisa que você diminui do cap aqui, dá na mesma. E ele está subtraindo o fluxo da aresta de volta, né? Que no caso ele está somando, né? Que aqui que aqui ele está fazendo... o algoritmo ele faz... ele está verificando quanto que foi consumido da aresta e não quanto que foi retirado, entendeu? Então, eu sei que eu consumi TR unidades da aresta flow e eu posso passar menos TR na aresta de volta, né? E aí, se eu achei um caminho, eu vou retornar TR e isso aqui vai continuar até ele achar todos os caminhos de aumento para aquela busca em profundidade, né? Essa é a ideia. A trick aqui, mágica para mim, é justamente essa questão das arestas de ida e de volta. Você adivinhar ali que... Tipo, se você olhar o código sem ter um guidance aqui, é meio complicado de descobrir, de pegar essa manha. Mas isso é uma coisa que você pode usar em qualquer algoritmo, basicamente, né? Você consegue armazenar os vértices ali em uma lista de vértices e só usar a sua lista de adjacências como um ponteiro, né, basicamente, para uma posição da sua lista de arestas, né? E daí, nesse caso específico, é legal porque o fluxo, você consegue achar a aresta de volta simplesmente fazendo XOR, né? Se for ímpar, eu quero o número par, e se for par, eu quero o número ímpar, né? Então, para saber qual que é a aresta oposta da que eu estou indo, né? Isso aqui resolve
os mesmos problemas da outra técnica, né? É só um aprimoramento de como as coisas são feitas, né? Principalmente para grafos ali unitários, né? Você tem um avanço muito grande na complexidade aqui, justamente por conta dessa otimização ali. Mas no caso geral, você vai continuar tendo a mesma complexidade do DNIC, né? Aliás, do Edmond Scarp, né? Edmond Scarp? Agora eu tô confuso. O Edmond Scarp. Então, essa é a ideia. Assim, esse algoritmo, na minha opinião, ele vale para... É mais do que o suficiente do que você vai precisar para uma final brasileira e até para uma final mundial. Assim, posso falar isso porque na final mundial que a gente foi, o Thiago, ele passou exatamente... O Thiago é o cara do meu time, né? Ele passou exatamente um problema usando esse algoritmo aqui. Exatamente a mesma ideia. Então, é um algoritmo robusto, é um algoritmo que você não vai precisar mais otimizar ele. Em alguns casos raros, você tem que usar alguma otimização específica, mas é uma coisa que, assim, só em contextos muito específicos você vai precisar usar, ou, sei lá, o último problema da final mundial, mas é um negócio tão distante da gente que não compensa, sabe? Você sabendo o DNIC bem, sabendo como funciona o core do algoritmo, já é mais do que o suficiente. Beleza, acho que é isso. Dando só mais um overview, né? Sobre esse problema de assignment, né? Que é a questão do grafo bipartido. Existem algoritmos específicos para isso também. Fica até minhas recomendações aí. Tem o algoritmo de Hopcroft-Karp. Não sei se ele está por aqui, mas deve estar. Mas é um algoritmo específico. Ele é basicamente uma especialização do DNIC. E ele roda só em grafo bipartido. E ele sempre roda em E raiz de V também. Mas ele é bem mais curto. Então, fica a recomendação aí de leitura. Deixa eu anotar aqui para vocês. Hopcroft-Karp. Opa, Cart não, Karp. Tem também o problema de assignment, né, que é o mesmo problema, só que com custo. Então, basicamente, você tem... vamos pensar assim, você tem N trabalhadores, M tarefas. Cada trabalhador sabe que ele consegue fazer a iésima tarefa com um custo, um tempo tal, e você quer minimizar a soma dos custos de alocar todo mundo para fazer todas as tarefas, né? Então, é uma diferenciação ali do problema de fluxo também. E tem um algoritmo específico para isso, que é o algoritmo húngaro, que já caiu em final brasileira, acho que uns 2 anos atrás, diga-se de passagem. Então, fica a dica aí também, que está tudo relacionado ali com a questão do fluxo, né? E, por último, que eu recomendo também, dar uma olhada no algoritmo de Maxflow Min Cost, que é esse aqui, Minimum Cost Maxflow, que é, como o próprio disclaimer que já diz, né, que é muito similar ao algoritmo de Edmond Scarp. É basicamente a mesma coisa, né? A ideia é que você consiga... Cada aresta, né, além de ter o fluxo dela, ela vai ter o custo daquela aresta. E você quer achar o fluxo máximo, né? Você quer consumir todos os fluxos daquele grafo, mas consumindo o menor custo possível, né? E a ideia, assim, sendo em linhas bem gerais, né, não vou entrar em detalhes, mas ao invés de você rodar um BFS aqui, você troca isso por um Dijkstra ou por um Bellman Ford, dependendo do caso. Então, com isso você consegue, ao mesmo tempo que você procura o fluxo, né? Então você roda o Dijkstra como se você estivesse achando o caminho mínimo, mas se você vê que uma aresta já consumiu todos os fluxos, você não passa por ela. E daí você roda várias vezes o Dijkstra, né? Então, por isso que é importante entender os algoritmos, né? Uma vez que você entende o de Edmond Scarp, você consegue entender como os outros algoritmos funcionam e você consegue deduzir as outras implementações, né? Então, é exatamente a mesma coisa. A única coisa que muda é que você tem o custo e você vai rodar um Dijkstra em vez de um Bellman Ford.
Beleza? Acho que isso era o que eu tinha para comentar sobre fluxo. A gente pode ir infinito aqui falando sobre problemas de fluxo. Tem muito problema diferente. Os problemas geralmente mais difíceis são aqueles referentes a corte mínimo, porque a gente fica batendo muito na tecla do fluxo máximo, mas o corte mínimo é o dual, né? Então é complicado de ver dependendo do problema. Às vezes você fica muito com a ideia de fluxo máximo e esquece do custo mínimo. Aliás, fluxo máximo e do corte mínimo, né? Você não consegue enxergar isso durante o contest. Então, mas assim, é um tipo de problema recorrente, principalmente em final brasileira. Geralmente é o terceiro ou quarto problema mais fácil. Então, assim, para quem está querendo, almejando ali chegar no top 20, top 15, é um tipo de algoritmo que é necessário saber, sabe? Então, é isso. Alguém tem alguma dúvida específica? Quer comentar alguma coisa sobre os problemas? É bastante assunto, mas eu acho que deu para cobrir tudo. Lembra de mais alguns problemas que se resolvem com esses algoritmos? Tem o problema também do campeonato, né? Que eu sei. O problema do campeonato é basicamente você já tem alguns resultados de algumas partidas do campeonato. E acho que até no Uri tá como hooligan. Deixa eu ver aqui. Acho que deve ser esse aqui, então. Deixa eu ver. Esse aqui é o fórum, né? Para descrição. Ixi. Mas tem, é um outro problema cá no brasileiro. Mas basicamente você tem. Eu vou ver se eu acho, eu mando o link daqui a pouco para vocês. Mas você tem Você tem a lista de times, você tem a lista de alguns jogos que aconteceram, e você, sei lá, o primeiro time. E você quer saber se o time com índice 1 é possível dele ganhar o campeonato, considerando que os outros times vão jogar. Então, você tem que modelar o grafo de maneira a usar fluxo e de maneira a saber se seu time consegue ganhar ou não. Né? Então, é um problema mais complicado de enxergar, mas já caiu em brasileira, sabe? Assim, dá para viajar aqui. Por exemplo, problema de fluxo máximo com custo mínimo, né? Você tem uma matriz, você tem essa matriz e você tem vários números nessa matriz, né? E daí você só é permitido pegar um número da matriz de cada linha ou de cada coluna, né? Então você não pode pegar 2 números da mesma linha ou 2 números da mesma coluna. É um problema de fluxo máximo com custo mínimo. É só você faz o gráfico partido, você sabe cada posição ali da matriz, você sabe quanto que custa cada aresta da esquerda para a direita, né, do seu gráfico partido. E daí você quer rodar o fluxo máximo de custo mínimo, né? Você quer consumir o maior custo. Ali já acharam o problema. Boa. Não tá. Deixa eu ver se eu ainda lembro meu login. Não vou lembrar sem, eu acho. É esse aqui mesmo. Literalmente esse problema aqui, né? Aqui ele dá o número de times disputando o campeonato, o número correspondente, eu não sei o que é isso aqui, mas. E o número de jogos já concluídos, né? E daí ele já sabe quem que ganhou de quem, quantos pontos cada um ganhou, né? Eles querem saber se é assim ou não. É um probleminha bem clássico aí eu tentei, não passei, hein? Olha lá, ao vivo. Olha lá, mas é o fluxo. Eu devo ter errado alguma coisa na modelagem ali. Mas é literalmente isso, assim. Esse aqui é da brasileira, né? 2009, já é um problema mais antigo. Mas assim, eu posso afirmar sem medo de errar que de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, com certeza cai um problema de fluxo, assim. Nem que seja algo mais trivial, assim, cai. E assim, geralmente o pessoal tem medo de fluxo, então é um diferencial se você souber bem, sabe? Na brasileira que a gente conseguiu passar para o Mundial, o meu amigo passou, que era viciado em fluxo,
ele passou um problema, sei lá, com 40 minutos de contas de fluxo, a galera ficou tudo tentando, liberou mais espaço para a gente ter mais calma para fazer os outros, sabe? Então, tem os trade-offs ali e acaba sendo bom no fim das contas. Mas é isso. Alguém mais tem alguma dúvida? Se não, acho que a gente, assim, da minha parte, eu encerro por aqui, assim. Obrigado pela presença de todo mundo aí. E qualquer dúvida aí, se vocês tiverem, pode mandar e-mail, pode me chamar. Eu ainda tenho conta no Codeforces e tal, às vezes eu olho lá, então dá para bater um papo, qualquer coisa, se tiverem alguma dúvida com problema. Mas é isso. Obrigado aí. Boa noite. Então, obrigado, Júnior, né, por estar falando um pouco para a gente, né? Hoje até não tivemos um grande número de alunos presentes, uma parte está em aula, né? Mas, assim, depois com certeza eles vão ver a gravação. Bem, então eu recomendo a todos, né, que preencham um formulário, né, da lista de presença para geração de certificado. Inclusive você, Júnior, que aí depois eu separo lá, né, para ser emitido certificado como palestrante. O do ano passado chegou no seu e-mail certinho? Chegou sim. Eu peguei ele, obrigado. Já estou preenchendo aqui para não esquecer. Não, tá joia. Bem, então, em breve divulgaremos quando será, né, o nosso próximo treinamento. Ele vai ser na semana que vem. Né? Qual que é o tema, Aline? Eu não sei falar direito, mas é o SQRT Decomposition, com o Igor. Isso. Bem, então, aguardamos a presença de todos mais uma vez. Muito obrigado, Júnior. E até mais, pessoal. Um abraço. Boa. Obrigado, pessoal. Até mais.